Beleza? Então, com a permissão de todos, a gente está aqui gravando a aula, né? E a gente vai iniciar, dar, né, na verdade, continuidade ao assunto, mas iniciar é, uma nova sessão, um novo capítulo, que é falando sobre a DRE. E aí, como eu tinha colocado para vocês, a gente vai inicialmente revisar o conteúdo atual, né, modelagem atual da DRE, vai conversar bastante, vai discutir bastante sobre ela. Depois a gente vai, então, colocar o IFRS 18, que a gente está chamando aí, né, a nova DRE. Mas não é só DRE não, tá? DRE e fluxo de caixa. Também mudou. Pode mandar em outros grupos. Pode, Matheus, pelo amor de Deus. Isso aqui é público e gratuito. Não tem estresse comigo, não. Pode mandar, quanto mais gente tiver acesso, melhor, tá? Pode mandar, divulguem à vontade. E a gente vai ver depois a IFRS 18 e depois a gente vai fazer exercícios. Eita, fazer exercício, hein? Depois vai fazer uma prova. Pensasse, não, professora, prova não, pelo amor de Deus. É bem que vocês mereciam uma provinha. Aliás, eu coloquei, viu, os exercícios no grupo para vocês fazerem. Ninguém fez, tenho certeza. Não tem nada, não. Fizesse, Cícero. Vamos lá. Oi, Jeff, boa noite. Dashboard. Deixa eu ver se está aqui. Tá aqui. E aí, pessoal? Bom, eu perdi aí o contato visual com vocês, estou com o meu celular para poder eu ter acesso aos comentários que vocês venham a fazer, tá? Então, eu com duas entradas. Oi, Thelma, filho, boa noite, filho meu. Eu tô com a, eu tô com duas entradas porque quando a gente né, compartilha a tela, a gente perde o contato visual, mas que já está tudo certo. Já botei no meu módulo de chamada. Muito bem, então vamos falar aqui sobre a DRE, né? Na verdade, esse módulo é DRE e DRA, né? Demonstração do resultado abrangente. Ele é um módulo bem grandão, realmente, viu, pessoal? Vamos começar pela DRE, tá? Então, uma visão geral, café com leite, sem estresse, daquele jeito, né, pessoal? Comigo vocês já sabem. O que mais importa aqui é aprender, transferir, trocar conhecimentos, fazer uma coisa leve, suave, tá certo? Sem estresse, sem aquela agonia de, de tempo, né? De aquela agonia toda. Então a gente vai iniciar. Vocês estão vendo direitinho? Tá de boa, tá? Vocês estão vendo em primeiro plano uma DREzinha, tá tranquilo? Ok. Então a gente vai iniciar falando sobre a DRE modelo atual. A DRE, ela é uma demonstração que tem por objetivos evidenciar o desempenho econômico de qualquer companhia, né? Desempenho financeiro é pelo fluxo de caixa, desempenho econômico é a DRE, demonstração de resultados, onde a gente vai ter aí uma apresentação, né, das receitas e das despesas que aquela entidade obteve naquele período específico, né, naquele período em particular. Lembrando que a DRE, ela tem aí a apresentação dela já partindo da sua receita, e a receita ela é líquida, tá? Já é uma receita líquida, e quando a gente fala líquida, ela vai ser líquida dos impostos, dos abatimentos e das devoluções. Por que que a receita ela vem para a DRE líquida, né? Aí eu fico fazendo uma comparação, então, mano. Eu digo que quando a gente vai para um emprego, vai para uma oferta de emprego, a gente sempre vai querer saber assim, quanto é que é meu salário, né? Aí o cara vai dizer X, mas o que importa para a gente não é o salário bruto, né? O que importa para a gente é o salário líquido, porque o salário líquido, no final das contas, é o que entra no nosso bolso, né?
Então, fazendo uma analogia da DRE com o nosso salário, para o que importa para o gestor não é a receita bruta, é a receita líquida, porque a receita bruta ele não usufrui economicamente desse valor, né? Então, não faz sentido trabalhar com receita bruta, né? Não faz sentido nós fazermos cálculo de indicadores, de índices com base na receita bruta, porque o gestor não conta com ela. Do mesmo jeito que a gente também não conta com o nosso salário bruto. Então, a gente sempre parte, né, a partida é sempre da receita líquida. E aí, a partir dela, a gente vai ter as deduções, né? A dedução principal é o custo, né? Onde esse custo ele pode ser tanto dos produtos que são produzidos, das mercadorias que são comercializadas ou dos serviços que são prestados. E aí, logo após, né, a gente vai ter o que a gente chama de resultado operacional bruto, né? Ou lucro bruto, como vocês queiram. Importante lembrar que existe para fazer uma revisão, né, pessoal? Existe uma diferença entre o que é o custo, o que é a despesa e o que é perda, né? Então, o que, que vem a ser o custo, né? Na verdade, a diferenciação entre custo, despesa e perda está associado a forma pela qual a empresa, a entidade, ela obtém suas receitas. Então, o custo, né, representa todo aquele gasto, né, que está diretamente relacionado, intimamente, né, intimamente relacionado com a obtenção de receitas, né? Ou seja, o custo representa aquele gasto que a empresa possui e que está vinculado, atrelado, diretamente associado à obtenção da sua receita, né? Isso é que a gente chama de custo. E o que, que vem a ser as despesas, né? Então, as despesas representam aqueles gastos que a entidade possui, né, que são necessários. São gastos que são sem os quais, assim, são gastos necessários, mas eles não estão diretamente associados ao processo da prestação do serviço, da produção ou da venda da mercadoria. O que a gente vai chamar aí de despesas com vendas, despesas administrativas, despesas gerais, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com exemplos. Você está numa fábrica, né? E esse exemplo eu gosto muito de usar. Já devo ter colocado aqui em outra oportunidade, mas eu vou repetir. Você está numa fábrica, e aí essa fábrica é uma fábrica de picolé, de sorvete, né? É uma que bom da vida. E aí essa fábrica, ela tem um processo de produção do picolé, mas e esse processo de produção do picolé, você tem que colocar aquela casquinha, né? Aquela casquinha de chocolate. E aí você precisa deixar o picolé, né, refrigerado, ele vai ficar já na forminha do picolé. Quando ele está pronto, acabado, você pega aquele picolé e vai mergulhar ele naquela calda de chocolate. E cada processo de produção do picolé, você vai passar pelas câmaras refrigeradas. Quando o picolé ficar pronto, né, que já passou pelaquela calda de chocolate e tal, você invasa, né, e vai deixar ele numa câmara refrigerada para poder esperar o caminhão chegar, para poder você, então, despachar o picolé para os pontos de venda. Então, eu pergunto, energia elétrica, né, que é um gasto aí bastante forte dentro de uma indústria de picolé. O gasto de energia elétrica que você vai ter, por exemplo, né, durante todo o processo produtivo, né, do resfriamento né, do picolé e tal, esse gasto com energia elétrica, a gente classifica ele como custos, claro, né, porque você está ali no processo, né, de produção do picolé. Mas, por exemplo, quando você termina, né, que você faz lá a calda de chocolate, que você mergulha o picolé naquela, né, na calda de chocolate que fica endurecido, né, que você endurece a calda e tal, que você invasou o picolé. E aí, a partir dali, você vai deixar o picolé esperando para o caminhão chegar,
para poder você despachar o picolé para os pontos de venda. Aquela energia elétrica, né, da câmara de refrigeração, que vai, que vai receber o picolé já envasado, esperando para o caminhão chegar. Aquele gasto com energia elétrica, vocês considerariam ele como sendo custo ou despesa, né? Aquela energia elétrica, naquele momento que o picolé já está pronto, porém não saiu da fábrica, né? Ele está esperando o caminhão chegar, né? Então, para você, aquilo ali é custo, entra como custo da produção, ou entra como despesa, uma despesa é, operacional para vocês, né? Vocês colocariam aquele gasto com energia elétrica como custo ou como despesa? O que é que vocês me dizem? Escrevam aí. Mateus colocou como despesa. Exatamente. Duda também é uma despesa, né, Mateus? Por que que é despesa, né? Porque o processo de produção terminou, né? Terminou lá atrás, quando eu invasei o picolé. Então, como o meu processo de produção terminou, ali acabaram-se os custos. Ah, prof, mas se eu não deixar o picolé refrigerado, o picolé vai virar suco. Beleza. Mas aquele gasto, viu, Duda? Aquele gasto não é mais custo, porque terminou o processo. Então, só é custo enquanto o processo está em vigor. Só é custo enquanto o processo está acontecendo, né? Terminou o processo produtivo, dali para frente, todos os gastos são despesas, né? Despesa operacional, né? E tem uma de vendas, e enfim, qualquer despesa que você queira classificar, só não pode ser custo, tá? Então, numa fábrica, então, todos os gastos que são diretamente vinculados ao processo de produção, tudo aquilo ali a gente vai colocar dentro do guarda-chuva chamado de custos, tá? Por outro lado, todos os gastos que são necessários, por exemplo, a energia elétrica para refrigerar o picolé depois que ele esteja pronto. Então, ele é um gasto necessário. Mas que não está mais vinculado ao processo, a gente vai carimbar ele como despesa, né? Se a gente está falando numa fábrica, via de regra, numa fábrica, a planta da fábrica e tudo que está ali, né, é custo. Toda a parte administrativa, jurídica, de vendas, né, contabilidade, né, toda a parte que fica fora do chão da fábrica é uma despesa. A gente vai chamar isso daí de despesa, tá? Por que que é importante essa separação entre custos e despesa, Itelman? Por que que a gente está perdendo tanto tempo nessa conversa aqui? Por que que não pula logo? Porque dentro de um processo de análise sobre a viabilidade econômica da empresa, é importante eu saber quanto custa, de fato, a geração de receita, tá? E quanto é a gordura, né, necessária, né, que a empresa precisa ter para poder ela transformar aquele produto na venda em si, né? Então, quando a gente vai trabalhar exatamente dentro dessa esfera, o que que é o lucro bruto? O lucro bruto é a minha receita, né, da minha produção, menos os gastos que são eminentemente necessários a essa produção. Então, olhando pela veia, né, da análise da contabilidade gerencial, o lucro bruto é o lucro da operação. E depois que eu tiro, tá certo? Todas essas despesas que representam ali aquele gasto necessário, mas não essencial, né? Eu vou ter o resultado, o que a gente vai chamar ali, né, a grosso modo, né, o resultado operacional líquido. Mas esse resultado operacional líquido é o resultado operacional bruto menos aquela capa de gordura, né,
que representam ali os gastos acessórios. Em um processo de corte de gastos, em um processo de passar a tesoura para poder deixar a empresa mais leve, o que infelizmente vai acontecer em várias situações, um bom gestor ele vai cortar exatamente aqueles gastos que vão ficar nessa linha daqui, de despesas com vendas, despesas gerais e despesas administrativas, né? Então, o Kleber está colocando ali. Boa noite, Renato. O Kleber está colocando, nem toda despesa é necessária. E os custos geralmente são. Exatamente. Então, muito bem, Kleber, muito válida a sua observação. E é sobre isso. Quando a gente está falando num processo de análise, as últimas coisas que a gente deve mexer são nos custos, tá? Porque eles, via de regra, como eles formam o produto, e como o produto é o que vai para a prateleira do cliente, quando a gente mexe no custo, a gente está mexendo na qualidade, né? Então, mexer na qualidade é um ponto muito delicado. Cortar custos é algo muito delicado, porque você pode tornar o produto com uma qualidade inferior e isso pode ter uma consequência muito negativa nas tuas vendas futuras. E já participei, viu, pessoal, de diversas reuniões de processo de gestão, e é engraçado como nem sempre os nossos líderes eles têm essa visão, né? Ah, vamos cortar custo. Como eu estou ali como observadora da ONU, né? Eu não participo da gestão, eu fico só observando, sabe, Thelma, como diz a história. Vez ou outra eu falo alguma coisa, mas normalmente eu sou observadora da ONU. Brincando, né? Mas assim, eu fico mais observando do que normalmente. Eu nunca tomo decisão, eu só observo e pontuo algumas coisas. Mas via de regra, eu escuto muito, vamos cortar custo, tem que cortar custo. E quando você vai ver o custo que a pessoa está cortando, esse rapaz, esse troço não vai influenciar na qualidade do produto, não. Não, mas se você cortar aqui, você vai ter um ganho de escala muito grande. Beleza, mas esse ganho de escala no médio prazo, isso não vai interferir na venda, né? É, Exatamente, assim como existem graus, né, patrimoniais de liquidez, também deve existir um plano de escala no corte de resultado. E esse plano de escala para cortar gastos não deve iniciar pelos custos. Essa é a minha experiência, tá? Não deve iniciar pelos custos. Então, se é para cortar gastos, vai nesse item aqui: despesas com vendas, despesas gerais e outras despesas, tá? Então, é por aí que a banda mais ou menos toca. Muito bem. Então, dito isso, né, a gente tem um resultado operacional bruto, ok? Vai ter essa grande parcela, né, de despesas com vendas gerais, administrativas, outras receitas, né, outros ganhos. Você vai ter aí esse colchão, né, Kleber, essa gordura aí, né? E aí você vai ter, junto com essa seção, a gente chama de parcela dos resultados de empresas investidas avaliadas pelo método da equivalência patrimonial. Essa formatação, viu, Kleber, é a formatação sugerida pelo CPC 26, tá? É a formatação sugerida pelas normas do CPC 26. E eu tô conversando com vocês de uma forma bem tranquila, porque é exatamente, Kleber, esse quadro que vai mudar, né? Na verdade, é esse grupo de informações que vai ser modificado. Então, vamos ficar de olho em como é que ele está hoje, para a gente poder compreender como é que vai ficar depois, tá? Então, aí, parcela dos resultados das empresas que são avaliadas pela equivalência patrimonial. Esse grupo aqui, ele quer dizer o quê? Vimos no café do ano passado. A gente chegou a ver, Kleber, eu nem lembro se a gente chegou a falar, mas você está dizendo, é capaz de eu ter falado, né, que ia modificar e tal. Eu nem lembro, vice Kleber. Mas, então, menos mal que vocês já estão sabendo. Já está tudo sabido, tá vendo tu? Café contábil também é cultura, pô. Aí, o que que acontece? Mas agora é para valer, viu? Já foi aprovado pelo IASB e bateu o martelo, já está todo mundo se preparando para fazer a transição, né?
a transição aí das informações contábeis. Bom, então, o que vem a ser a parcela dos resultados por equivalência patrimonial? Só para alinhar os conceitos, né? São empresas, tá certo? Empresas que a nossa empresa tem participação acionária, tem ações ou cotas. Porém, essas ações, Kleber, ou cotas, é, não são de qualquer forma, são participações no capital da outra empresa, participações que a gente vai dizer aqui que elas têm relevância, né? São participações relevantes que dão à minha empresa algum tipo de influência na gestão da outra empresa. Então, quando a minha participação na empresa do Kleber, por exemplo, estou dando aqui um exemplo. Tem a minha empresa, tem a empresa do Kleber. Quando a minha participação, né, no capital da empresa do Kleber, ela é tal que me dá uma certa influência na gestão da empresa dele, ou seja, quando eu influencio na maneira como o Kleber toma as suas decisões, ele não é tão independente assim. Ele, de certa forma, depende de mim para tomar uma decisão. Kleber não pode tomar as decisões sozinho, né? Exatamente, controlador e controlada. Então, ele não pode. A Duda está colocando aqui, importante acompanhar na DRS se tem despesa ou receita de equivalência, né? Isso mesmo, Duda. Então, vamos lá. Não é somente assim, a Duda vai tomar as decisões que ela bem entender, porque a empresa é dela, ela faz, ela desfaz. Aí eu vou dizer, não é assim que a banda toca, não, Duda, vê só, deixa eu te explicar. A empresa é tua, eu não tenho a menor dúvida, mas eu tenho parte do capital da sua empresa. E a minha participação no seu capital não vai lhe deixar tão independente assim, não. Eu tenho uma participação tamanha no seu capital que você, para tomar suas decisões, você precisa, pelo menos, escutar o que eu tenho para falar, tá? Então, você precisa, pelo menos, saber qual é a minha opinião sobre a sua tomada de decisão. Então, quando isso acontece, a gente chama essas empresas de empresas que são coligadas ou controladas, né? E por serem coligadas ou controladas, elas são obrigadas a transferir para mim ganhos ou perdas a partir do seu lucro. Então, a partir do seu lucro, você transfere para mim ganhos e perdas. Se tiver ganho, se parte desse ganho é meu. Se tiver perda, parte dessa perda é minha. Isso é o que a gente chama da equivalência patrimonial. São as receitas e as despesas, né, da empresa do Kleber que vem para mim por equivalência, né? E aí, com base nisso, a gente vai ter um outro subtotal, que é o subtotal do resultado antes das receitas e despesas financeiras. Aí alguém pode perguntar assim, mas o resultado por equivalência patrimonial, ou seja, o ganho por equivalência e a perda por equivalência, não é um resultado financeiro, não? Não, não, não é. Resultado financeiro é aquele resultado que é gerado por conta de investimentos ou empréstimos em instituições financeiras, né? Então, é um resultado que independe, inclusive, da minha gestão. Porque eu peguei meu dinheiro e botei no banco. Então, se o banco vai pegar meu dinheiro e vai aplicar e vai me dar uma receita financeira, eu não tenho acesso a esse resultado. Ou seja, se minha aplicação tiver ganho, beleza, mas não fui eu quem participei exatamente, né? O risco é meu, eu não tenho como, ter gerência sobre a aplicação financeira que eu vou ter no banco A, no banco B, não tem como. Então, é diferente. Ganho por equivalência patrimonial é diferente de ganho de rendimentos de fundos de aplicações financeiras. Totalmente diferente. Perda por equivalência patrimonial é totalmente diferente de juros que eu vou, perdas, juros, despesas de um empréstimo que eu tomei. Então, receita e despesa financeira são aquelas receitas ou despesas, aqueles valores que estão associados
a investimentos em aplicações financeiras, tomada de empréstimos em bancos. Então, é diferente um do outro. E aí a gente vai chegar, após essas receitas, essas despesas financeiras, algo que a gente chama do resultado antes dos tributos sobre o lucro, tá? Que a gente vai chamar aí também, inclusive a gente tem uma sigla, né, que é o LAGIR, né? O que é o LAGIR, né? É o lucro antes dos juros e imposto de renda, né? LAGIR, lucro antes dos juros e imposto de renda. Então, o LAGIR é exatamente o resultado antes das receitas e despesas financeiras, né? A equivalência é um investimento societário, o Kleber está dizendo, exatamente. Exatamente, então é no mercado financeiro, né, Kleber? E aí, depois da receita ou despesa financeira, vem o LAIR, né? O que é o LAIR? LAIR é o lucro antes do imposto de renda, que a gente vai chamar aqui de resultado antes dos tributos sobre o lucro, é a mesma coisa. Depois vem os tributos relacionados ao lucro, que é imposto de renda e contribuição social, e aí a gente vai ter o resultado líquido das operações continuadas. O que vem a ser o resultado líquido das operações continuadas? É o lucro líquido, tá? Mas aí tem uma parte que está de vermelho que vai dizer o seguinte: e o que vem a ser esses resultados das operações descontinuadas? O que danado é isso? Resposta. Imagine uma empresa qualquer que ela tem várias operações. E aí eu fico brincando, né? Para falar desse assunto, eu gosto de falar de uma empresa que trabalha com fabrica doce, né? Aí ela fabrica doce de goiaba, ela fabrica doce de leite, ela fabrica doce de banana. Então são 3 tipos de doce. Um belo dia, o gestor falou assim: ó, doce de banana não está tendo um bom desempenho e eu vou encerrar a produção do doce de banana. E isso vai acontecer em 2024. Tá? Então, em 2024 é o último ano que vai ter venda de doce de banana. Ora, se 2024 é o último ano que vai haver venda de doce de banana, Kleber, eu não devo, veja só o que eu vou dizer, eu não devo, na minha receita, isto é, na minha receita aqui em cima, não sei se vocês estão acompanhando meu mouse, se vocês conseguem ver meu mouse, mas eu não devo dizer na minha receita de vendas que essa receita de vendas corresponde à venda de goiaba, à venda de doce de leite e à venda de doce de banana. Não devo. Por que não devo? Porque eu estou sabendo, eu já estou, que este ano, 2024, é o último ano que eu vou vender doce de banana, tá? Então, esse resultado seria o desmantelamento. Então, Nilson, sua pergunta foi perfeita e eu vou já já voltar para ela. Espera aí, espera aí. Então, eu não devo dizer que na minha receita principal eu vou ter receita de doce de leite, doce de goiaba e doce de banana. Então, o resultado, presta atenção, o resultado, Nilson, da venda de doce de banana, o resultado líquido, tá certo? Das vendas de doce de banana, desce para ficar depois do lucro líquido. Então, quando eu for falar da minha receita e, consequentemente, quando eu for falar dos meus custos, eu não devo colocar nessa primeira parte superior aqui os valores associados ao doce de banana. Então, tudo que for de doce de banana eu desço, tá certo? E eu vou colocar após o lucro líquido. Porque quando eu for falar de lucro líquido, eu vou estar falando do lucro líquido de operações que vão continuar, que é o doce de goiaba e doce de leite. Doce de banana desce, né? Então, eu vou ter 2 tipos de resultados. Eu vou ter o resultado líquido continuado e eu vou ter abaixo o resultado líquido da operação que vai ser descontinuada. Então, esse é o que significa essa operação descontinuada. Agora eu vou para a parte do Nilson. O Nilson falou assim: na Petrobras, que a gente vem estudando ela, né? Seria o desmantelamento? Resposta:
que é o desmantelamento? Desmantelamento é assim, Nilson. Eu, Petrobras, eu tenho uma concessão, tá certo? Que vai durar 30 anos. E após 30 anos, eu preciso pegar a plataforma, eu preciso desmontar a plataforma, eu preciso tirar a plataforma do mar, né? Eu preciso, né? Se tiver algum problema ambiental, eu preciso organizar o tipo de dano que eu tenha causado, enfim, né? Mas só em você pensar na plataforma, Nilson, imagina uma bichona daquela em alto mar. Para você desmantelar aquela plataforma, não é R$ 2 nem R$ 3, não, são milhões de reais. Milhões de reais. Então, o que vem a ser o desmantelamento? O que vem a ser essa provisão para desmantelamento, Nilson? É assim, ao longo dos 30 anos, Nilson, ao longo dos 30 anos, eu vou reconhecendo, tá certo? É, na verdade, quando eu vou montar a plataforma, tá? Quando eu monto a plataforma em alto mar, eu vou colocar que o valor da plataforma é 1 milhão, mais, presta atenção, mais o valor do desmantelamento, tá? Então, se eu fosse desmantelar a plataforma hoje, no momento que eu construir, né? Tá, e para eu desmantelar isso aqui, quanto é que custa hoje? Aí custa 200 mil. Então, 1.200.000, certo? Então, para a plataforma ficar pronta, 1 milhão, para eu desmantelar a plataforma, 1.200.000. Beleza. Lançamento contábil, tá? Oi, Álvaro, boa noite. Já respondo, Álvaro, já respondo. Aí vê só, Nilson. Lançamento contábil, débito e crédito, tá? 1 milhão é o custo para você construir e 200 mil para você desmantelar. Hoje, você vai cortar a fita e vai começar a produção de petróleo. Aí eu vou debitar, Nilson, presta atenção, eu vou debitar imobilizado, plataforma, quanto? 1.200.000, tá? Vou creditar de uma forma bem básica, bancos, porque eu vou pagar, né? Eu vou pagar o fornecedor, seja lá o que você quiser, por todos os gastos para poder eu construir a plataforma. Bancos, fornecedores, sei lá, 1 milhão. Mas ainda falta quanto, Nilson? Falta 200 mil, concorda? Lembra que é 1.200.000? Então, eu debitei 1.200.000, creditei fornecedor 1 milhão, e o outro crédito, Nilson, é exatamente a passivo de desmantelamento, tá? Então, débito de 1.200.000, crédito de fornecedor 1 milhão, crédito de passivo de desmantelamento. Beleza. Só que, Nilson, presta atenção, esses 200 milhões é hoje, tá? Hoje. Mas no ano que vem, não é mais 200 milhões. Vai ser algo a mais, né? Por conta do dinheiro no tempo. Então, quando for no próximo ano, eu vou pegar os 200 milhões que eu gerei no passivo, né, no ano passado, e eu vou atualizar esse dinheiro no tempo. Então, eu não vou pegar agora, eu vou colocar uma despesa, tá certo? Operacional, outras despesas operacionais, como você queira, tá? Não é despesa financeira, presta atenção, não é despesa financeira, é uma contingência, Kleber. Exatamente, é uma contingência, tá? Então, não é despesa financeira, e vou debitar essa despesa e vou creditar o passivo de desmantelamento, que é justamente a provisão, tá? Para desmantelar essa plataforma. Só que isso daí vou fazer por 30 anos. 30 anos. Pá, 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 pá. No 29º ano, Nilson, é o último ano da minha plataforma. Aí vai chegar onde eu quero. No 29º ano, presta atenção, no 20º, repetiu o lançamento, posso, Jeff, debita imobilizado 1.200.000, que é a plataforma, tá certo? Debita 1.200.000, crédito de fornecedores, tá? De banco, que é o que eu paguei lá, né? Que eu vou pagar. Mas os 200 mil, que também vai ser um crédito, não é banco. Por que não é banco? Porque esses 200 mil, que é o desmantelamento, só vou pagar daqui a 30 anos, que é quando a plataforma ela vai ser desmantelada.
Entendeu? Então, é débito de imobilizado, crédito de fornecedor, que eu vou pagar nesse ano, e o outro crédito é passivo de desmantelamento. Não sei se vocês entenderam. E aí, esse passivo de desmantelamento, ele vai ser atualizado no tempo por 30 anos, que é o tempo da concessão. Ficou claro? Ô, Nilson, me faz uma gentileza, meu filho. Bota aí no chat o débito e o crédito, por favor, para ficar. Kleber. O Kleber, o Nilson, o Álvaro, o Jeff, bota aí o débito e o crédito, por favor, tá? Deverá ter uma conta redutora? Não, aí não precisa não. Aí eu vou colocar esse crédito no passivo. Aí ele não vai ter conta redutora. Ele vai ser atualizado no tempo, tá? Então eu vou debitar imobilizado no ativo, deixa ele lá. E aí eu vou creditar duas contas, fornecedor, que é um passivo de fornecedor, e passivo de desmantelamento. Então, essas duas contas, fornecedor 1 milhão, passivo de desmantelamento 200 mil. Vão ser duas contas que vão ficar no passivo. 1 milhão é uma conta, 200 mil é outra conta. Agora, esse 1 milhão eu vou pagar, porque eu não tive que pagar. Isso, débito de 1 milhão, isso, bota aí. Débito de 1 milhão, perfeito, perfeito. Aí agora, bota aí, crédito de fornecedores, né, que é o que eu vou pagar aos fornecedores que construíram a plataforma, né? Exatamente. E aí, essa previsão para desmantelamento é de 200 mil. Só que esse último lançamento do Nilson vai demorar 30 anos para ser pago, que é o tempo da concessão. Ao longo dos 30 anos, eu tenho que atualizá-lo, porque senão ele vai ficar desatualizado no tempo. Imagina, o que era para desmantelar hoje, daqui a 30 anos, quanto é que não é? Aí eu vou provisionando, eu vou atualizando no tempo, tá? Aí eu vou gerar uma despesa, porque esse valor vai aumentar, e eu vou creditar esse mesmo passivo, tá? Aí vai. Aí vê só, Kleber, quando chegou no 29º ano, é a data limite, terminou minha concessão. O que é que vai acontecer agora, Nilson? O resultado, tá certo? Isso mesmo, Kleber. Isso mesmo, então, mano. Isso mesmo. Aí, vê só, presta atenção agora. Quando chegar no 29º ano, eu vou pegar o resultado, tá certo? De petróleo que essa plataforma produz e ela não vai mais entrar nessa primeira linha de receita. Entendeu? Não vai mais. Ao longo dos 29 anos, foi aí. Ao longo dos 29 anos, entrou bonitinho. No último ano, no último ano, já não vai entrar mais, tá? Aí eu pego esse resultado e tiro ele e já coloco que, a partir daquele ano, eu já vou ter o resultado descontinuado. Então, eu já informo nas demonstrações contábeis que eu terei um resultado de operação descontinuada, tá? Aí eu vou, mas a plataforma ainda está. Justamente, Kleber, veja, eu chego já. Presta atenção, vamos lá. Só que ainda a plataforma ainda está de pé. E eu estou, ao longo de 24, né? Ou do 29º ano lá, estou extraindo petróleo e tal. Terminou a concessão, certo? Terminou a concessão, eu vou agora desmobilizar, né? Eu vou levantar o barraco, né? Levantar a minha barraquinha e eu vou eventualmente vender. Eu vou eventualmente me desfazer do que eu puder me desfazer. Então vamos lá. Vamos lá, Kleber. Vamos junto. Para eu desmantelar, o que danada é desmantelar, Jesus? É pegar, puxar aqueles ganchos, porque é uma plataforma, fica em alto mar. Imagina que você. Já responda nisso. Imagina que você está em alto mar. Imagina o circo que você tem que armar para poder aquele troço ficar flutuando. Imagina, né? Então, existe um gasto, Nilson, altíssimo para você desmantelar aquele troço. Só que você já provisionou. Lembra que você provisionou 200 mil? Lá no ano 1. Aí você veio atualizando. Aí, vamos agora desmantelar. Desmantelar é literalmente você tirar tudo, organizar tudo e deixar pronto para vender.
O que é que eu vou fazer agora, Nilson? Lembra da sua provisão que você constituiu, né? Então, agora você vai literalmente, presta atenção, você vai literalmente agora pegar, tá certo? Para fazer todo esse desmantelamento. Então, quando eu for desmantelar, eu não vou ter que constituir uma despesa. Imagine que 30 anos se passaram, imagine que esses 200 mil, 30 anos depois, vai ser 1 milhão. Estou dando um chute, tá? Estou dando um chute aqui. Imagine que 200 mil, durante 30 anos, que é o tempo da concessão, virou 1 milhão. Estão entendendo? Atualizando, ano por ano. Atualizei, vai atualizando esse negócio. Trará, trará, trará. 30 anos depois é 1 milhão. Todo mundo está entendendo isso? Aí, vê só, vou ter que pagar para desmantelar. Sim, Kleber, eu tô arredondando as contas. Eu tô arredondando as contas. Mas durante 30 anos, 200 mil, e eu sei lá se dá 1 milhão, mas vamos chutar aqui, vai dar 1 milhão. Na minha conta vai dar 1 milhão. Aí eu não vou precisar, ao final do 30º ano, reconhecer uma despesa de desmantelamento. Por que não? Porque eu já reconheci ao longo de 30 anos. Aí o que é que eu faço, Kleber? Eu só faço pagar. Entendeu? Eu não preciso constituir mais nenhuma despesa, porque eu já fiz isso ao longo de todo o período. Entendeu, pessoal? Fico claro para vocês. Agora, tia, tem como, por Oi. exemplo, no caso, se o valor, assim, que ele está lá aumentando, né? Ele foi reconhecido, né? A despesa de 200, aí chegou a 1 milhão, aí deu 700. Pronto, aí O a gente resultado, reverte, entendeu? Pronto, aí reverte. Agora veja só, então, a sua pergunta foi perfeita. O ideal é que a gente não se afaste muito da realidade, entendeu? Por exemplo, quando a gente vai fazer a atualização dos 200 mil, como é que a gente faz isso daí? A gente vai, como diria a boa e velha música, né, não? O nosso segundo hino nacional. Vai buscar o quê? Evidências. Vai buscar evidências. Então, essa atualização, ela não vai ficar restrita apenas à atualização monetária. Ela vai ficar também amparada, como diria, por evidências. Exatamente para quê? Quando eu chegue no final, como o Jefferson está colocando, quando chegar no final, eu vou estar próximo daquilo que eu provisionei, né? Olha, se tiver uma diferença para mais ou para menos, você ajusta a provisão. E aí, nada de reconhecer outra despesa, né? De 1 milhão, que eu já provisionei ao longo dos 30 anos. Agora eu vou resgatar aqui a pergunta de Álvaro. No próximo período, o que já foi descontinuado no período reportado. Essa provisão, Álvaro, ela é um passivo financeiro, tá? E eu não lembro mais qual foi tua pergunta. Álvaro, digita aí tua pergunta contextualizando, que eu já me perdi na história. Professora. Oi! Oi! Oi, minha linda. Gente, eu tenho um carinho muito grande por ela, então desculpa se eu me emocionar um pouco. Mas a pergunta é basicamente o seguinte: quando chegou lá na questão da descontinuada, e a senhora falou que vai ser descontinuada, e aí vem a pergunta: Isso. em que período eu posso, até qual período eu posso projetar essa descontinuação para já considerar ele à parte numa... Cara, essa pergunta vale US$ 1 milhão, porque assim, a norma, ela não diz em qual período. Ela diz assim, quando a operação tiver a ciência da descontinuidade, naquele ano você não deve considerar aquela receita como fazendo parte da receita principal. Só que, em caso de concessão, Álvaro, é muito claro isso, né? A concessão, ela dura 30 anos. Então, no 30º ano, não mais. Aí, Kleber já me ajudou. Normalmente é no máximo 2 exercícios. Kleber, nós te amamos. Pronto, então, 2 exercícios. Porque, assim, o que você tem que mostrar para o investidor é que, quando ele for fazer as análises, previsões, o cálculo dos indicadores,
Quando ele for fazer toda a sua tomada de decisão, ele tem que se ligar que naquela receita ali, a partir de tal período, aquilo ali não vai mais compor, tá? Então, é preciso que essa informação esteja presente nas demonstrações, né? Então, é mais ou menos por aí. E aí, era isso, meu amor, eu consegui responder. Sim, mas aí só para terminar, e também vale para o período em que foi descontinuado. Eu reporto também no período que foi descontinuada essa receita à parte, né? Ou o que aconteceu, o resultado dela à Não, aí parte. vai ficar aqui embaixo, ó, resultado líquido. No período que você desconta, no 29º ano, você já desce, já sai daqui da primeira linha e já vem para a última linha. Certo. E o 29º e o 30º em que foi encerrado também, né? E o 30º que é encerrado, exatamente. Professora, isso aí geralmente, assim, até onde eu sei, pelo menos se eu tiver errado, me corrija, por favor. Diga lá. Quando há uma concessão, por exemplo, a empresa, ela tem um CNPJ, ela abre um CNPJ para aquela concessão, para poder colocar todos os recursos lá, né, que vão ser investidos, como se fosse um projeto, mas aí, no caso, Uma traduzindo, SPE? seria um CNPJ, uma empresa para poder colocar as receitas, as despesas e os investimentos e tudo que tiver associado àquele projeto lá dentro. E aí vem, aí, por exemplo, na, 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 na empresa 29º. matriz, na empresa que tem mais poder, a participação dela entra através de um relatório indicando qual é a participação dela nas coligadas e nas empresas que ela tem participação menores, enfim. Mas o que eu queria dizer tem como visualizar isso aí por causa que existe um novo CNPJ e não, assim, de uma maneira geral. Eu não sei se toda concessão vai abrir um CNPJ distinto. Porque eu observo algumas concessionárias e nem sempre o modelo é de, para cada concessão, um CNPJ distinto. Pode acontecer que o mesmo CNPJ tenha mais de uma concessão. Aí o que é que a gente faz? Na própria demonstração contábil dessa empresa principal, que tem 2 ou 3 concessões, existe uma forma de você apresentar as demonstrações, que é a informação por segmento. Aí, na informação por segmento, que é um CPC específico, que vai dizer assim, ó, a empresa XPTO, ela tem 3 segmentos, 3 concessões. Existem 3 unidades geradoras de caixa distintas. Aí você pode fazer, pode não, você é obrigado a fazer 3 DREs. Isso vai no corpo da nota explicativa, viu, galera? Vai no corpo da nota, essa brincadeira aí, tá? Deixa eu pegar aqui as perguntas. Jefferson está perguntando aqui, como é que fica o resultado na DFC? Jefferson, na DFC não tem essa questão de fluxo de caixa de operações descontinuadas. Não tem. Não tem. Essa brincadeira de descontinuidade só vai rolar em DRE, que é o desempenho econômico. Desempenho financeiro não tem. E isso daí é uma pergunta muito pertinente. Porque você precisa minimamente, os auditores precisam minimamente solicitar, atentar para isso, porque isso tem que ficar claro na nota explicativa, tá? Centro de custo, Kleber, justamente, os segmentos são unidades geradoras de caixa ou centros de custo. Mas aí, as concessões são como centros de custos, Kleber, exatamente. Eu sou também observadora de concessões, viu, Kleber? Eu curto esse balaio de gato chamado concessão, gosto mesmo, gosto, acho um barato. E aí, voltando aqui para a história, voltando para a Petrobras. E aí, desmantelou, certo, Kleber? Desmantelou direitinho. E aí, agora a gente vai vender. Vai vender. Então, existem 2 tipos de venda. A venda dos ativos da plataforma da Petrobras são ativos que vão ser vendidos. A concessão vai terminar. A concessão terminou, tá? E não vai mais operar. Então, são ativos que vão ser vendidos, que vão ser alienados
e que fazem parte e que são a operação descontinuada. Aí, esse resultado da venda destes ativos que vão ser da unidade descontinuada também vem para essa linha vermelha. Por outro lado, virando a página, se eu tiver uma empresa que, por exemplo, vai vender lá um veículo, tá? Ou vai vender lá um trator, ou vai vender lá o raio que o parta. Porém, esse veículo, esse trator, ele está sendo vendido porque está velhinho e eu vou comprar outro trator, e eu vou comprar outro veículo, e eu vou comprar outra bomba, e eu vou comprar. Então, a operação ela continua. Então, a venda deste imobilizado decorrente do desgaste, da idade, etc. e tal, é um resultado que vai para a DRE lá em cima. Agora, a venda do ativo de uma operação descontinuada vem aqui para baixo. Foi? Deu certo. Valeu? Turminha? Sim. Pessoal, terra câmbio. Todo mundo entendeu, pessoal? Ficou claro para vocês? Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pronto. E aí, depois de tudo isso, o resultado líquido do período, tá? Então, essa é a estrutura geral, geralzona da DRE, pessoal, da DRE. Pronto. Aí, vê só, tem mais umas besteirinhas aqui, será? Tem. Alguns pontos importantes. Veja só, aqui tem uma outra parte da DRE que eu também tenho para conversar com vocês. Mas vamos fazer essa venda é provisionada como residual. Qual venda? Qual venda? Qual venda, Nilson? A dos ativos. Essa finalzinha aqui dos ativos do que eu vou. Se ela é provisionada como residual. Só não entendi a pergunta. Porque assim, uma outra coisa que também tem que entender. Concessão tem um tratamento diferente em relação aos demais ativos, né? Então, essa vida útil desses ativos de concessão, às vezes, a vida útil é vinculada ao próprio tempo da concessão, né? Então, eu não sei se eu estou respondendo, se eu estou te complicando mais, mas deu para entender. Mas, assim, de todo jeito, se tiver vida útil, considera, tá? Do mesmo jeito, não tem diferença não, tá? E aí, pessoal, a gente vai abordar esses pontos aqui, tá certo? Que são pontos relacionados à DRE, mas nossa horinha, né? Nossa horinha mágica aí, que a gente separou à noite uma horinha. E aí a gente vai chegando aqui ao final do nosso momento, tá? Para não ficar uma coisa muito pesada, muito extensa, e para a gente também sair correndo com esses pontos que eu considero que são pontos importantes, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, deixa eu voltar para onde eu estava. Eu estava aqui. Cheguei. Pronto, pessoal. Então, vê só. Uma horinha a gente conseguiu ver essa primeira parte. No nosso próximo encontro, a gente vai dar continuidade, a gente vai falar dos outros campos da DRE. E aí depois eu entro na nova DRE, tá certo? Deixa eu só parar aqui a gravação antes de vocês saírem, que eu vou conversar aqui mais besteirinhas.